E aí, pessoal, voltando aqui para a nossa terceira e última parte da nossa aula, falando rapidamente introdução sobre o Audacity. Então vamos lá, né? Já que nós estamos falando do Audacity, vamos voltar a ele. Então aqui está o nosso áudio, com todas as operações que nós fizemos, né? De gravação, edição de áudio e aplicação de alguns efeitos para chegar nesse resultado. Bom, vamos lá então. Agora a gente tem uma situação, nós vamos finalizar esse áudio. Nós já fizemos os ajustes, agora nós vamos finalizar esse áudio para que a gente possa distribuir ele, ou gravar, ou mandar para alguém via celular, enfim, usar a plataforma que a gente quiser, certo? Então nós vamos pegar essa finalização do áudio e vamos fazer da seguinte maneira. Aliás, tem algumas pessoas que me perguntam, tá, mas e podcast? Podcast é a mesma coisa, é exatamente isso que eu estou fazendo. Nós vamos fazer, inclusive, depois uma aula específica sobre criação de podcast, tá? Então fiquem atentos aqui, por enquanto a gente só está falando do Audacity, para que você possa ter aí um software, né, que você possa utilizar no seu dia a dia aí nas suas produções, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, então nós vamos organizar o nosso áudio de novo, vocês podem observar que eu já fiz a seleção, agora eu vou carregar eles bem para o início da faixa, por quê? Porque se eu finalizar o áudio desta maneira, vai ficar um pedação, sem nada, né? Então eu tenho que trazer sempre para o início da faixa, né, para que ele possa exatamente ter uma impressão correta, né, do tamanho que essa faixa tem que ter, tá? Então, tem basicamente isso, já está selecionado. Agora, onde nós vamos... Primeira coisa, nós vamos mixar esse áudio. Nós vamos transformar essas duas pistas, né, áudio de fundo e a voz gravada, em uma única pista. Como é que eu faço isso no Audacity? Me acompanha aqui. Bom, nós mostramos em cima, tem seleção, exibição, controles e faixas. Então, vamos olhar aqui as faixas. Cliquei na faixa. Se eu fosse trazer um novo áudio, eu poderia colocar uma faixa nova. Mas o que eu já tenho duas faixas, então eu não preciso. Então, o que eu vou fazer? Vou mixar, né? Misturar. Então, eu vou pegar as minhas duas faixas e vou fazer uma só. Aqui me dá a seguinte possibilidade, mixar em estéreo para mono, ou seja, eu poderia transformar esta faixa que está em estéreo, como vocês... Por que estéreo, gente? São dois canais aqui, né? Então, se nós temos dois canais, nós temos a faixa em estéreo. Se fosse um único canal, seria mono. Então, nós vamos mixar e processar? Sim, a gente pode fazer isso. Vai pegar essas duas faixas e vai transformar numa única. Só que tem um detalhezinho. Vamos imaginar que você queira fazer alguma correção no seu áudio, por alguma razão, você quer ele individualmente. Então, e vamos imaginar que você tem vários áudios. Então você não quer, por exemplo, simplesmente finalizar e deixar num só, porque você quer talvez voltar a trabalhar com esse áudio. Então o que você vai fazer aqui, meu caro? Você vai pegar e vai criar uma terceira faixa, que é mixar e processar para uma nova faixa. Então vamos lá. Beleza? Rapidão, né? Porque o áudio é curtinho, então ele é rápido para ser mixado, né? E normalmente o software ele é muito rápido, tá? Então é bom que se diga isso. Então vamos lá, então peguei aqui, vamos ouvir para ver como é que ficou? Simbora aí. Colocando o cursor. Pera aí. Opa! Agora sim. Aqui eu tinha deixado em looping aqui. Sem querer eu acabei apertando esse botãozinho. Tá? Mas o looping é para você ficar repetindo essa faixa eternamente, tá? Não é o caso aqui. Ok, finalizou, né? Vocês viram que deu uma finalizada seca, mas aí de repente você fala, nossa, mas termina assim o áudio? Poderia terminar um pouquinho diferente? Pode. Eu vou trabalhar nessa última faixa aqui, um trechinho dela, ó, vou aumentar aqui,
e vou pegar um trechinho para ela não terminar assim, puf, abruptamente, né? Que é feio, né? Fica um negócio meio estranho. Então eu vou aqui no efeito e vou trabalhar uma outra ferramentinha aqui que se chama Fade In, Fade Out. Fade In, Fade Out, né? Ou seja, Fade In você vai fazer com que ela vá diminuindo o volume, Fade Out é quando você aumenta o volume. Então eu vou trabalhar o Fade In. Opa, pera aí, volta aqui. Que é do maior para o menor, não é? Então, se é do maior para o menor, então Fade Out. Aí, garoto, isso. Então, olha como é que ficou aqui o final. Sumiu, né? Mais suave, né? Não é uma coisa tão assim, abrupta, né? Terminou, parece que acabou o áudio. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui no início. Eu vou começar ele de uma forma um pouco mais suave, né? Então, não vou mexer muito, eu só vou mexer, então, se eu usei o Fade Out, agora eu vou usar o Fade In, que é o inverso. Olha lá. Agora vamos ver como é que ficou aqui, o início. Vocês viram? Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Mauro Bonfim e estou aqui hoje com vocês para falar sobre essa ferramenta, o Audacity. Aí, agora sim, agora ficou mais, vamos dizer assim, mais interessante, né? Mas tem um começo e tem um fim, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar no áudio. Quando, por exemplo, ter o cuidado de, na edição, você finalizar ele de uma forma, deixar ele mais redondinho, né? E não ser uma coisa tão abrupta, tão assim, puto, acabou a música, e agora? Para onde vai? Isso pode ser regulável. Então, por exemplo, esse fade out e fade in, ele pode ser regulado, ele pode ser ampliado, ele pode começar maior. É o que eu quis colocar aqui para dar um acabamento, como se diz, né? O acabamento da música. Beleza. Feito isso, então agora o que eu vou fazer com esse áudio? Eu vou transportar esse áudio. Eu vou fazer uma exportação em MP3 ou Wave. Tem duas coisas aqui. MP3 a extensão que praticamente todos os celulares, dispositivos dos mais diferentes, é o que assim, praticamente quase todo mundo utiliza como tocador. E aí tem o Wave. Qual a diferença do Wave? O Wave ele deixa o arquivo menos comprimido, ou seja, ele não perde tanto quando você passa para o MP3. MP3 é quase como se fosse uma finalização. Normalmente o que acontece? O projeto vai ficar no Audacity, certo? Né? Então se fica no Audacity, eu vou voltar com esse projeto em algum momento, posso novamente editá-lo. Então agora, para distribuição, como eu já finalizei, eu vou pelo MP3. Então eu vou exportar esse arquivo para o MP3, que é o mais leve, inclusive até para mandar pela internet. Vou colocar aqui um nome. Colocar aqui um nome para ele, teste. Já usei vários testes aqui, né? Então eu vou colocar o teste 2. Teste áudio 2. Aqui está como MP3. Não mexo em nada nesses processos aqui. A questão da qualidade aqui, normalmente a gente recebe as faixas mais baixas, né? Então normalmente a gente usa o padrão. Quando você muda, por exemplo, muda para 220 e 260, você pode estourar. O áudio fica muito ruim, então ele, dependendo do microfone, ele pode criar um ruído não muito legal. O padrão de 170 e 210 é o que normalmente quase todos os tocadores aceitam, tá bom? Então, beleza? Foi aí. Agora tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, galera, que é o seguinte. Quando você vai exportar o áudio, você tem que fazer uma etiqueta. Então, assim, o que é legal nisso daqui, na etiqueta? Na etiqueta é que você coloca os dados do seu trabalho. Então, por exemplo, quem é a pessoa, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, teste 2, né? Aí não tem nada. Vou colocar o nome do álbum, isso daqui que faz parte de uma aula, né? Então, aula Audacity. Beleza? E aí, posso colocar aqui aula 01, né? 01, opa, 901. Que dá, hein? Pensou 901 na aula do Audacity? Seria incrível, né? E aí eu vou colocar o ano aqui. Eu gosto de fazer isso daqui por uma razão, porque aqui é o seguinte, vejam, eu não usei uma música,
Essa música que eu usei é uma trilha branca. A gente chama de trilha branca. São trilhas que você pode baixar e que você pode usar, que você pode editar, etc e tal, e não tem problema de direitos autorais. Agora, se fosse uma música de uma outra pessoa, aqui ia aparecer no software o nome dessa outra pessoa. E isso é um problema, porque se ela tiver direitos autorais, você não vai poder utilizar essa música. Porque principalmente se você subir no Spotify ou subir nesses agregadores todos, estou falando Spotify, mas pode ser Deezer, pode ser qualquer um desses outros, ou no YouTube, vai aparecer uma mensagem para você dizendo que você tem que retirar essa música porque ela não tem os direitos cedidos. Você não comprou esses direitos do autor. Então é importante que quando você vai trabalhar com produção de áudio, se você use trilhas brancas. A não ser que você conheça um músico tal, e você vai lá e ele te cede. Aí você tem que fazer todo no comentário aqui, preencher as informações desse músico, para que o software, né, no caso, os agregadores que vão repassar isso na rede, eles saibam que aquela música está liberada para uso. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom, pessoal? Então, fiz aqui, agora vamos lá. Maravilha, a música rapidinho, ela já foi, né? E aí você pergunta, tá, mas para onde foi essa música, né? Eu fiz aqui no Audacity e tal, tudo mais, e para onde ela foi? Lembra que eu coloquei no endereço? Então, normalmente, quando você vai exportar uma música, um áudio para algum lugar, você sempre tem um lugar que normalmente você coloca. Eu coloquei nessa pastinha aqui, ó, ela tá aqui. E aí eu vou puxar ela pro meu computador para poder mostrar e tocar para vocês assim que eu sair dela, tá? Então vem aqui. Então eu vou tirar aqui, vou minimizar o Audacity, ó. Puxei a trilha, né? Então, aí o que vai acontecer? Vai abrir um tocador de música, aqui eu uso o Groove, mas tem outros que usam outras marcas, né? Então, a gente vai ouvir daqui agora a música finalizada. Tá abrindo. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Mauro Bonfim. Estou aqui hoje com vocês para falar sobre essa ferramenta, o Audacity. Ela fica em looping, né? Então, como vocês viram, a música está finalizada, praticamente eu posso agora utilizar ela, seja para abertura de um programa, para abertura de uma aula, enfim, para o que eu quiser utilizar. E como exemplo aqui, então vocês viram do início ao fim, do processo de gravação do áudio, dos ajustes, né, das edições que eu fiz, e principalmente no final, né, que as duas partes final, aula 3, aula 2 e aula 3, que foi a finalização da edição e a exportação da música para que ela possa ser distribuída nos diferentes aí dispositivos de música, beleza? Então, numa próxima aula, nós vamos falar sobre podcast, né? Elaboração de podcast. E aí, esse é um projeto um pouco mais longo, que envolve mais outras coisas, mas é muito legal. Você que está curtindo aí esta aula de hoje, espero que você vai gostar também das outras. Valeu, galera! Então é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Até a próxima aula. E não deixa aí de curtir o Mauro Bonfim, professor Mauro Bonfim, nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, enfim, em todos os lugares aí. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima.